Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no capítulo 24 do livro de Ezequiel. Nós chegamos aqui num ponto importantíssimo desse livro, é um ponto em que a história de Israel vai mudar completamente. Portanto, nós vamos estudar esse capítulo mais profundamente. Nós separamos esse capítulo 24 para trazer aqui um estudo mais profundo para nós e eu acredito que esse estudo vai trazer um entendimento histórico da narrativa aqui do povo de Israel, especialmente o povo de Jerusalém. Nós vemos que o povo de Samaria já havia sido conquistado pelos assírios anos antes, cerca aí de 150 anos antes, e agora o povo de Jerusalém será conquistado pelos babilônios. Então nós precisamos entender aqui o que estava acontecendo e nós vamos ver a profecia de Ezequiel se cumprindo, o desfecho aqui dessa profecia contra Judá. Depois, nos capítulos 25 em diante, nós vemos que a profecia é dada contra os gentios, contra as nações ao redor de Israel e também as profecias acerca do tempo vindouro, né? Então, seriam as promessas de Deus para o povo de Israel. Ok? Então, esse capítulo é um capítulo importantíssimo para o nosso entendimento. Vamos lê-lo na sua integralidade. Diz o capítulo 24, versículo 1: No 10º dia do 10º mês do 9º ano, isso significa que seria mais ou menos 15 de janeiro de 588 a.C., a palavra do Senhor veio a mim, disse ele: Filho do homem, registre esta data, a data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente nesse dia. Conte a essa nação rebelde uma parábola e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, ponha a panela para esquentar. Ponha para esquentar com água, ponha dentro dela pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa e da espádua. Encha com o melhor desses ossos, apanhe o melhor do rebanho, empilhe lenha debaixo dela para cozinhar os ossos. Faça ferver a água e cozinhe tudo o que está na panela, porque assim diz o soberano Senhor: ai da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta, cujo resíduo não desaparecerá. Esvazia, tirando pedaço por pedaço, sem sorteá-los. Pois o sangue que ela derramou está no meio dela. Ela o derramou na rocha nua, não o derramou no chão, onde o pó o cobriria. Para atiçar a minha ira e me vingar, pus o sangue dela sobre a rocha nua, para que ela não fosse coberto. Portanto, assim diz o soberano Senhor: ai da cidade sanguinária. Eu também farei uma pilha de lenha, uma pilha bem alta. Por isso amontoem a lenha e acendam o fogo, cozinhem bem a carne, misturando os temperos e reduzam os ossos a cinzas. Ponham depois a panela vazia sobre as brasas para que esquente até que o seu bronze fique incandescente, as suas impurezas se derretam e o seu resíduo seja queimado e desapareça. Mas ela frustrou todos os esforços, nem o fogo pôde eliminar seu resíduo espesso. Ora, a sua impureza é a lascívia. Como eu desejei purificá-la, mas você não quis ser purificada. Você não voltará a estar limpa, enquanto não se abrandar a minha ira contra você. Eu, o Senhor, falei: chegou a hora de eu agir. Não me conterei, não terei piedade, não voltarei atrás. Você será julgada de acordo com o seu comportamento e com as suas ações. Palavra do soberano, o Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, com um único golpe, estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer, não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Assim, falei de manhã ao povo e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte,
fiz o que me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: você não vai nos dizer que relação essas coisas têm conosco? Eu lhes respondi: esta palavra do Senhor veio a mim. Diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto da sua afeição. Os filhos e as filhas que vocês deixaram lá cairão à espada, e vocês farão o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão a comida costumeira dos pranteadores. Vocês manterão os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés. Não prantearão nem chorarão, mas irão consumir-se por causa de suas iniquidades e gemerão uns pelos outros. Ezequiel lhes será um sinal. Vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. E você, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua fortaleza, sua alegria e sua glória, o prazer dos seus olhos e também seus filhos e filhas, o maior desejo de suas vidas, naquele dia um fugitivo virá dar-lhe a notícia. Naquela hora sua boca será aberta, você falará com ele e não ficará calado. E assim você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Meus queridos, nós vemos aqui esta ilustração, mais uma vez, Deus usa essa parábola da panela, isso nos remete lá a Ezequiel capítulo 11, onde ele já usou essa ilustração da panela para dizer que os judeus ali de Jerusalém seriam cozidos, né? Seriam cozinhados pelos babilônicos. Então, a Jerusalém, a cidade, seria uma grande panela e o povo seria cozido ali dentro. Mas aqueles judeus que haviam ficado, porque o rei da Babilônia já estava tirando alguns prisioneiros de guerra, já estava levando para o exílio, aqueles que ficaram, eles se achavam os melhores pedaços de carne. Eles achavam que eles, por mais que Jerusalém seria cozida ali, eles estavam achando assim: puxa, nós que ficamos aqui, nós somos a coxa, né? Nós somos a picanha da carne aqui, nós vamos ficar bem, porque a presença de Deus está aqui no templo e por causa dessa presença de Deus nós estamos protegidos. Nós estamos aqui seguros, não vai acontecer nada. E olha só o que acontece, né? Com eles também é derramado o juízo sobre a cidade de Jerusalém. Então nós vemos aqui Deus executando o seu juízo sobre toda a cidade, sobre todo o povo, inclusive aqueles que já haviam sido levados para o exílio, e agora executando aqui em Jerusalém. A cidade está sitiada, e essa data é tão importante, 15 de janeiro de 588 a.C., que é citada em outros livros. No livro de 2 Reis, capítulo 25, a mesma data é citada, lá em Jeremias 39. Então, todas essas citações dessa data nos remetem então à invasão dos babilônicos nessa região. E depois nós vemos que Judá pensava ser aí o melhor pedaço de carne, mas na verdade eles eram os açougueiros, né? Deus estava usando essa ilustração, né, colocando ali todo mundo no mesmo pacote, mas eles não eram o pedaço de carne, eles eram os açougueiros, o sangue dos inocentes, das viúvas, dos órfãos, daqueles que eram maltratados, daqueles que não foram cuidados sob os cuidados deles, né? Eles negligenciaram esse cuidado e por isso eles estavam sofrendo juízo. Este era o pecado contra Deus. E aí nós vemos no final aqui do capítulo 24, a partir do versículo 15, como é o custo altíssimo de ser um profeta, né? O custo alto demais de ser um profeta. Ezequiel perdeu a sua própria esposa e ele foi impedido de fazer o pranto público, né? Aquele lamento público que era costumeiro. Ele foi impedido de fazer o funeral público. Ele teve que gemer em silêncio. Ele teve que sentir a dor da perda da sua esposa, e a Bíblia fala
que a esposa para ele era o prazer dos seus olhos. Olha só que coisa difícil, mas por que ele deveria não fazer esse lamento? Então nós temos a explicação. Custo alto aqui de ser um profeta, né? Então, Deus usava a vida dos profetas de uma maneira integral, porque não dava para separar a mensagem que ele queria entregar da vida do profeta. Então, por vezes, nós vemos isso muito mesclado. Então, nós vemos aqui no caso de Ezequiel, a mensagem junto com a vida dele, né? Então a vida de Ezequiel era a mensagem, a própria vida, né? Nós vemos no caso de Abraão, por exemplo, que foi relacionado como um dos profetas, ele mentiu acerca da esposa dele e entrou em apuros, né? Nós vemos aqui algumas histórias sobre as esposas de profetas, né? Moisés, por exemplo, foi criticado pela esposa que ele escolheu, lá no livro de Números, capítulo 12. Isaías, ele tinha uma esposa que era profetisa também, e eles tiveram filhos, e os filhos deles tinham que receber nomes que eram sinais para Judá, né? Então eram sinais, eram mensagens de Deus para o povo de Judá. E Jeremias, por exemplo, não teve a permissão de tomar uma esposa para si. Isso está lá em Jeremias 16, 1-4. Isso porque no fim dos tempos, né, no fim dos dias ali, as pessoas desejariam não ter casado, não ter tido filhos. Então Jeremias foi a própria mensagem. Olha só que interessante. O profeta Oséias, ele tomou uma esposa que era prostituta, e essa esposa lhe deu 2 filhos, a Gomer, né, era a esposa dele, e essa esposa deu 2 filhos que também eram uma mensagem para o povo de Israel. Ou seja, a mensagem estava junto com o profeta. E Ezequiel foi impedido de fazer aqui o lamento público pela sua esposa, isso porque ele tem a explicação aqui, né? Que o povo estava ali, né, desesperado por causa da cidade sitiada, por causa de tudo que estava acontecendo. Não havia como fazer pranto por nada, né? Na verdade, eles tinham que manter os turbantes na cabeça, sandálias nos pés, não prantearão nem chorarão, mas irão consumir-se por causa de suas iniquidades e gemerão uns pelos outros. Então, esta foi a explicação da mensagem que Ezequiel deveria pregar, mesmo com a perda da sua esposa. E isso aconteceu muito rápido, né? Diz aqui que ele falou de manhã ao povo, à tarde a esposa dele já havia morrido. Vejam só o custo de ser um profeta de Deus, o custo elevadíssimo de ser aquele que transmite a mensagem de Deus. Bom, mas o que nós podemos aprender com isso e o que nós podemos levar de lição para o nosso dia hoje? É importante que nós tenhamos a consciência de que a mensagem de Deus, ela é tão importante quanto o mensageiro. Então o mensageiro, ele precisa assimilar essa mensagem, ele precisa receber essa mensagem dentro do seu coração, viver essa mensagem para que ele possa ter autoridade para pregar essa mensagem. Naquela época havia uma escola de profetas. Nessa escola de profetas, eles eram preparados em todos os quesitos para serem pessoas que viviam a mensagem. Que hoje nós sejamos preparados, altamente capacitados para vivermos a mensagem e pregarmos o Evangelho do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado a Deus, porque o Senhor, por meio da sua palavra, nos ensina, nos capacita, e por meio da ação do teu Espírito Santo, o Senhor vai agindo em nossas vidas, nos santificando, mostrando aonde estamos errando, para que sejamos pessoas cada dia mais consagradas ao Senhor. Que nós entendamos isso, que sejamos uma mensagem viva, que nós sejamos uma mensagem pura do Senhor para outras pessoas, que ao olharem para nós, eles vejam a sua glória sendo manifesta. Nós queremos ser instrumentos de propagação do teu Evangelho e do teu reino, em nome de Jesus. Amém
e amém. Amém? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal, ficar por dentro aqui das novidades, tá certo? Um forte abraço, amanhã tem mais devocional se Deus quiser. Tamo junto e tchau!